Deus, tá bom? A gente vai suportando esses resfriados, essas viroses, esses negócios que a gente não entende. Que hora a gente está bem, no outro dia a gente está meio trêmulo, no outro dia começa a dar um passamento, no outro dia a gente fica meio amarelo, verde, alguma coisa assim, não é? E a gente fica procurando o que é, a gente só sabe tomar dipirona, vitamina C, que já me disseram que não serve para muita coisa, não é? Não serve para muita coisa não, vitamina C, não sei porque que eles inventam tanta vitamina C, com zinco, com A, com D, com não sei o que, e etc e tal, e a gente toma com força, né? Vai fazer o que, né? A gente vai na fé, irmãos. Bem, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Enquanto vocês abrem, eu também quero agradecer a Deus pelo Ministério de Casais, né, por toda a equipe que realizaram o seminário de casais sexta e sábado. Foram 2 dias de ensinamento para nós muito preciosos. Louvado seja Deus. Na sexta-feira nós estivemos tratando sobre casamento, no sábado à tarde foi sobre sexualidade e sábado à noite sobre pornografia, e foram palavras de Deus para nós, tá bom? Quem esteve aqui foi grandemente edificado. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, amém? E eu louvo a Deus então pelo Ministério de Casais, que fizeram um excelente trabalho neste final de semana. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, que vai dizer assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante de Ti, rogamos, Senhor, que o Senhor possa iluminar a cada um de nós, dando-nos entendimento para compreendermos a Tua palavra, e por ela, ó Deus, sermos instruídos, Senhor, em Tua verdade. Ó Deus, faz com que todos que aqui estamos, e tantos quantos, ó Deus, contemplarão esta mensagem, Senhor, em um outro momento, sejam tocados por Tua palavra, e apliquem ela, Senhor, em sua vida, para assim serem bem-aventurados. Meu Senhor, revele a nós a Tua vontade, e faça, Deus, o Seu querer sobre nossas vidas. Assim eu oro a Ti, Pai, e Te peço também a Tua sabedoria, para falar, ó Deus, aquilo que propuseste ao meu coração, para a edificação da Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Irmãos, ao longo deste mês, tá bom? Deus foi trazendo palavras para nossa aplicação em relação à família, em relação ao lar. Então, nós estivemos falando aqui sobre a casa dividida, que ela não se põe de pé. Vimos as razões porque uma casa pode estar dividida, vemos também como reparar isso, né? Como consertar isso diante de Deus. Se você não viu, tá bom? Visita lá o nosso canal no YouTube, o ACEV-PM, e procura lá as ministrações, estão todas lá para que vocês possam observar aquilo que Deus tem falado conosco. Depois Deus falou sobre o homem ser cabeça, né? O homem como cabeça. E aí nós entendemos o que é cabeça, qual o sentido do que a palavra de Deus aplica sobre isso. Pensamos sobre como o homem exercer esta liderança diante de sua família. E depois, na quarta-feira passada, teve o irmão Charles aqui, pregando sobre restaurando os muros espirituais de sua casa.
Foi assim que foi a mensagem do Senhor quarta-feira passada. Também já está lá no nosso canal do YouTube também, tá bom? E hoje, eu quero completar este ciclo falando sobre o proceder da mulher cristã, o procedimento da mulher cristã. Como deve ser o procedimento da mulher cristã? E eu sei, tá bom, que em nosso meio nós temos várias realidades. Nós temos aqui famílias em que a esposa é crente, o esposo é crente, os filhos são crentes. Nós temos também esposa crente, esposo não crente, filho crente e filho não crente. Nós também temos famílias em que não tem esposo, só tem a mãe e os filhos crentes. E tem também mulheres que são crentes e que a família inteira não é crente, o esposo e os filhos não são crentes, né? E a gente tem esta realidade diante de nós. Mas independente da situação em que você esteja vivendo, tirando a parte do esposo, para aqueles que não têm esposo, que vive a vida comum do lar sem um marido, aquilo que pode ser aplicado à mulher, deve também ser aplicado à sua vida, porque nós entendemos que todas as vezes que um cristão se submete à vontade de Deus e à palavra do Senhor, o próprio Deus se encarrega de ser o abençoador da sua casa. Para a mulher que é, vamos dizer assim, desamparada ou solteira, o Senhor é aquele que vai guardar a sua vida, que vai lhe conduzir, vai lhe proteger, vai suprir as suas necessidades, vai cuidar de você, porque na Sagrada Escritura do Velho Testamento, Deus tinha uma preocupação especial com a viúva ou a mulher desamparada, porque esse é o sentido da palavra lá, tá bom? A mulher que não tinha marido, ela é desamparada, ela não tinha emprego, ela não tinha ninguém, ela é totalmente só, mas o Senhor Deus cuidava dela. Cuida também do órfão, daquele que não tem pai e mãe. Embora que alguém aqui possa ter pai e mãe, mas não considera seus pais, ou seus pais são distantes o suficiente para que você ande sozinho caminhando sobre a terra, você tem um Pai Celestial, que concede o fôlego de vida a você, para que você glorifique o nome dele nesta terra. Você pode não perceber, mas ele tem cuidado de ti, e apesar de todas as suas necessidades, daquilo que perturba a sua alma e o seu coração, ele tem te sustentado, ele tem dado livramento a você, e tem realmente amparado você nas horas de mais dificuldades. Ele carrega você nos braços, louvado seja Deus. E também o estrangeiro, aquele que está distante de sua parentela e que também é desamparado, e o próprio Deus se encarrega também de enviar o auxílio, o mantimento, a provisão, porque o nosso Deus, ele é um Deus compassivo e misericordioso, e ele sabe o que é padecer muito mais do que nós. Então é isso que a gente entende, tá bom? Quando nós lemos as Escrituras Sagradas e percebemos a bondade e a misericórdia de Deus sobre estas vidas. É tanto, irmãos, que no tempo da cega, da colheita, o Senhor ordena ao seu povo: deixa todo produto de cereal à beira do caminho para os pobres. E quando também você for colher, aqui ficou no meio do caminho, não volta para pegar não, deixe lá, que é para a viúva, o estrangeiro e o órfão serem amparados, serem sustentados com esses alimentos. Então nós cremos, tá, irmãos, que Deus é realmente na vida daqueles que estão sozinhos, desamparados e que precisam de auxílio, não é? Louvado seja o Senhor. Bem, mas voltando para o nosso tema então, nós vamos pensar hoje, porque se você, mulher, que me ouve na noite deste dia, aplicar esses preceitos à sua vida, Deus é contigo. Amém? Se você aplicar os preceitos da palavra do Senhor à sua vida, Deus é com você. E não tem nada mais excelente do que Deus ser conosco. Porque como foi dito hoje na ministração do louvor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já imaginou, irmãos, que coisa grandiosa, uma mulher cristã que teme ao Senhor, uma mulher piedosa, uma mulher crente no Senhor, uma mulher de oração, uma mulher que teme a palavra de Deus verdadeiramente, que não é dada a vaidade nem outras coisas parecidas, prostrar-se diante de Deus, com o coração quebrantado,
chorar diante de Deus e orar ao Senhor, e o Pai das luzes, lá no seu alto sublime trono, olhar para você, contemplar o quebrantamento do seu coração e enviar resposta e confortar o seu coração. O nosso Deus é vivo e Ele fala conosco. Ele é vivo e fala conosco. Oh, aleluia, só o Senhor é Deus. Pois, bem-aventurados são os que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Então, diante do que nós temos aqui, tá bom? Vamos pensar nesse procedimento. O que se espera de uma mulher cristã? O que se espera de uma esposa cristã? O que se espera de uma mulher que confessa Jesus como Senhor e Salvador? Bem, olhando para a carta de Pedro, nós não vamos ver somente esse texto não, se der tempo nós vamos ver outros textos também, tá bom? Mas vamos passar por esse, porque esse é o mais amplo e que engloba algumas coisas que os outros textos também têm. Então, olhando para o texto, no verso de número 1, quando Pedro diz, mulheres, sede vós igualmente, essa palavra igualmente está ligando esta sessão à sessão anterior. E a sessão anterior, tá bom? É esta porção de texto que vai do verso 13 até o verso de número 25, onde Pedro está escrevendo para todos os cristãos e ele fala sobre submissão. Submissão ou sujeição, que eu já expliquei o sentido desta palavra, diz respeito à obediência. Então, olhando o fluxo do texto, tá? Você vai observar que no verso 13, Pedro fala que os crentes devem se sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor. Ou seja, nós devemos obedecer às autoridades constituídas por causa do Senhor. É isso que ele está dizendo. E lá no verso 18, ele vai falar para os servos. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Senhor aqui não é Deus, mas é o patrão dele, tá bom? O dono dele. E não somente se ele for bom, mas também se ele for perverso. Então, independente de como é seu patrão, você deve ser submisso. E submisso tem a ver com obediência. Então, o texto está dizendo para as mulheres serem igualmente submissas ao próprio marido. Aí, a primeira prática da mulher cristã deve ser essa: submissão ao seu marido. Pastor, mas o senhor não conhece meu marido. Bem, independente disso, tá bom? O texto bíblico vai até dizer mais. Lá em Efésios, nós não encontramos esta expressão acrescentada pelo apóstolo Pedro, quando ele diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido. Mas ele diz assim, ó, e ainda se ele não obedece à palavra, quer dizer que ele pode ser ainda um incrédulo, alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo, que não tem a mesma fé que você. Mas independente dele ser crente ou não, o texto bíblico está dizendo que a mulher deve obediência ao seu marido. Tá bom? Deve obediência ao seu marido. É óbvio que a gente entende que há um limite para essa obediência. Se o seu marido for alguém insano, um homem de Belial, maligno, perverso, aí tem que ter um limite mesmo, tá bom? Se ele for um marido que agride você, então você não deve sujeitar-se a ele. Denuncie ele na polícia, tá bom? É o conselho de todo pastor que encontra algo dessa natureza. Nós não admitimos agressões nas esposas. A ética cristã não permite que a gente venha admitir isso, tá bom? Então, obviamente, está falando de um marido incrédulo, mas que é um marido que é prestativo, é alguém que toma conta de sua casa, é alguém que traz a provisão, é alguém que caminha com você, é alguém que faz o seu papel de marido, mas não é cristão, tá bom? Então, você deve agir dessa maneira, para que ele seja ganho, olha só a instrução do apóstolo Pedro, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Então a gente encontra aqui, primeiro traço, obediência ao marido. Segundo traço é que esta mulher, ela tem um comportamento honesto e cheio de temor. E quando ela vive dessa maneira, o marido a observa em sua casa. Porque é impossível também não ver
uma mulher virtuosa. Sabe, uma mulher que tem a sua fé de forma moderada, não como algumas extravagantes aí que querem fazer coisas estranhas dentro do seu lar, não, mas uma mulher que ela procede honestamente. Então ela não engana o seu marido, ela não fica inventando coisas para tirar alguma vantagem do marido, ela não fica mentindo para poder sair ou fazer alguma coisa, não, ela é íntegra, ela é honesta, ela fala a verdade, tá? Ela é assim. E quanto ao temor, é que ele vê ela, tá bom, com a sua piedade cristã sendo exercida dentro do seu lar. Então, há um momento em que ela ora, há um momento em que ela lê a palavra, há um momento em que ela aconselha os filhos, há um momento em que ela arruma a casa, há um momento que ela faz isso ou aquilo outro. É uma mulher virtuosa. E é isso que a palavra de Deus está instruindo para as mulheres. Sejam assim. Não é? Sejam assim. Sejam dessa maneira. E eu sei que muitas mulheres, tá bom? Elas têm certas dificuldades de seguir este padrão de Deus, devido ao próprio pecado na sua natureza, e devido ao incentivo que tem, e devido também à realidade da vida de muitas delas, que não são fáceis. Mas independente da situação que seja, se você é uma mulher temente a Deus e é piedosa, Deus é com você. E Ele dará a solução. Você enxergará algo que você não vê, porque Deus iluminará a sua mente e concederá coisas grandiosas que você não percebe. Bem, estes são dois traços que já estamos vendo aqui nos versos 1 e 2, obediência e esse comportamento honesto, cheio de temor, tá? E isso por si só, não significa que ela fica falando da palavra o tempo todo, porque o texto diz que o marido observa ela e que ele seja ganho sem palavras. Isso quer dizer que ela não fica pregando, lançando na cara dele. Você vai para o inferno, está entendendo? Se você não crê em Jesus, você vai para o quinto dos infernos. Ela não fica falando isso. Ela vive um comportamento tão cheio da graça, que ela não precisa falar. A vida dela é a pregação dela. Tá bom? É isso que o texto bíblico está dizendo. Ela não precisa ficar jogando no rosto do marido que, se ele não crê, ele vai para o inferno, o Senhor vai entrar com juízo porque você está fazendo isso comigo, ou etc e tal. Não. Ela vive piedosamente diante de Deus. E aí então o marido observa. E é tão grandioso isso, que eu quero contar algo que é coisa tremenda de Deus, tá bom? Você sabe quando você visita um casal em que a mulher, realmente a mulher é cristã, uma mulher piedosa, e você vê assim, uma antipatia do marido em relação a alguma coisa dela, e Deus assim traz a revelação na hora, na mente dela, e ela diz assim, pum, na bucha. É como o espírito de profecias. Quando o indouto chega na casa do Senhor, e Deus usa alguém em profecia para ele, revelando coisas do coração dele, que ele sabe o que é, mas a pessoa que é o profeta não conhece ele, não sabe, ele é convencido de que Deus está neste lugar, por causa disso. Uma mulher piedosa, uma crente no Senhor Jesus Cristo, que tem comunhão com Deus, ela recebe revelações profundas de Deus, até acerca do seu próprio marido, e quando ela revela a revelação, ele sabe que Deus é com ela, ele sabe que Deus é com a sua esposa, e ele passa então a observar isso, e a temer ao Senhor. Não é tremendo isso aí? É coisa grande isso aí. Aí você já imaginou Deus falar assim, o marido está com intenção maligna com a esposa, aí Deus revela ao coração dela, diga a ele o seguinte:
se ele intentar fazer isso com você, eu vou levá-lo ao leito. Já imaginou isso? Pois aconteceu, irmãos. E ele duvidou, e ele fez o que não devia, e Deus botou ele no leito. E ele entendeu que Deus é na vida da sua esposa. Percebe a importância de darmos ouvidos a isso? Percebe a grandiosidade que Deus diz quando nós devemos obedecer a palavra, que Deus é conosco? Ele é conosco. O problema é que nós, às vezes, lemos o texto, não damos muita atenção ao que é dito, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é a verdade de Deus para nós. Feliz é aquele que pratica esta palavra. Feliz é o que dá ouvidos a ela e põe em prática os seus ensinamentos. O Senhor diz: eu sou contigo por onde quer que andares, e tudo o que você fizer prosperará. Bendito seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Então atente, mulheres, para isso. Bem, aí a parte que vem agora, a partir do verso 3, não diz respeito somente à mulher casada, tá bom? Mas diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um corruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Pedro tenciona dizer aqui é combater aquele espírito de vaidade que existe em muitas mulheres acerca da beleza, daquilo que é pomposo, daquilo que chama a atenção e que tem a aparência de trazer satisfação. Todas as mulheres têm uma preocupação com a beleza. Todas as mulheres têm uma preocupação como elas vão ser vistas pelo seu esposo e também por outros, e até por outras mulheres, que muitas vezes já foram ditas aí por alguns palestrantes, que as mulheres elas se embelezam mais para as outras verem elas do que o próprio marido, alguma coisa assim. E aí quando chega uma mulher bonita na igreja, assim, bem vestida, com vestido, salto alto, alguma coisa, as outras olham assim e ficam olhando também, com até um pouquinho de indiferença. A gente entende, você não é tão bela quanto aquela, então você sente esse tipo de sentimento, algo dessa natureza. Mas para o cristão, o mais importante não é isso, tá bom? Isso não é o mais importante. E tem mulheres que dão tanto valor a isso, que acabam prejudicando o andamento do seu lar e de sua vida por causa disso, por causa do exagerado valor atribuído a isto, tá bom? É o exagerado valor atribuído a isso. Ele não está dizendo que a mulher não deve se ajeitar, se cuidar, escovar o cabelo, né? Ficar bonita, bela, se ajeitar, cuidar-se. Ele não está falando isso. O que ele está falando é que você pode estar exagerando no valor disto, porque isto vai passar. Isso não é o que vai realmente produzir um peso de glória na sua vida, nem na sua família, nem na sua casa. O que vai contar para dentro do lar é o interior do coração, e é isso que ele fala aqui. Seja o interior, tá bom? Ornamentado de bondade, de misericórdia, de mansidão, de um comportamento tranquilo. Isso é de grande valor dentro de casa, no ambiente do lar, no convívio com a família, no convívio com o esposo, no convívio com os filhos. Porque o que adianta uma mulher, ela se aparelhar toda, entendeu? Colocar tudo que é adereço, brinco, colar e etc., fazer maquiagem, passar brush e tudo mais, entendeu? E ajeitar tudo isso, tá? Mas o interior dela ser aquela pessoa grossa, rude, que quando abre a boca é um canhão, sai explodindo todo mundo na sua frente.
Você já imaginou que desastre é? Quer dizer, aparentemente está linda e maravilhosa, está a mais bela de todas, mas apenas ao abrir da boca já estragou tudo que é belo nela. Por quê? Porque o interior está contaminado de coisas erradas, de iniquidade. Mas um marido e filhos apreciam uma mulher que é mansa, que é tranquila, que sabe lidar com as coisas, que tem a palavra certa, que quando os irmãos estão brigando, ela vem e apazigua a situação, que ela põe ordem em tudo. Isso, irmãos, não tem valor para nós. Um lar que tem uma mulher assim é um lar bem-aventurado. E é isso que Pedro está dizendo. Você olhe para você mesmo, mulher que está aqui, e veja se você não é assim. Se você não cultiva esse interior com um espírito manso e tranquilo, e o Senhor diz que é isso que tem grande valor diante de Deus. Não é aquela mulher iracunda, tagarela, que tudo reclama. Cadê a colher que estava aqui? Ô menino desgraçado, alguma coisa dessa natureza. Bagunçou tudo, aí começa a confusão dentro de casa, e etc. É uma gritaria só, e até isso é pecado, que lá em Efésios diz que a gente não deve realmente praticar gritarias, ou algo dessa natureza, tá? Então, nisso aqui é que realmente vai fazer com que Deus abençoe sua vida e o seu lar, e ele seja um lar bem-aventurado. É quando você atenta para estas coisas, não é o exterior que é mais importante. Isso não quer dizer que você não vai se cuidar, não vai escovar os cabelos, não vai fazer as unhas, não vai colocar uma vestimenta bela para que você possa ficar bonita, mas você entenda que o mais precioso de tudo é o coração, é o interior, é a maneira como nós dialogamos em casa, quando nós sentamos no sofá para conversarmos ou vermos alguma coisa na televisão, algo que possa realmente nos unir, nos aproximar cada vez mais, tá bom? E não a aparência, porque a gente até como um homem deseja uma mulher bonita, porque ela é bela, e olhe que mulher é bela mesmo, mas se essa mulher for um tanque de guerra falando, provérbio diz que é melhor ir morar debaixo da ponte, é a palavra do Senhor que diz. Ela pode ser bonita como for, mas se ela disparar palavras, e disparar coisas que comecem a perturbar o nosso ouvido, nossa mente, nosso coração, é melhor para nós estar sozinhos debaixo da ponte do que com ela numa casa. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então as mulheres que estão, comecem a cultivar isso, a desejar isso, a ter no seu interior um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus, tá? É de grande valor diante de Deus. E aí no verso 5 em diante, ele vai dizer que foi assim também que se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Então ele aponta agora para personagens do Velho Testamento, e ele traz de lá a lição que ele está trazendo aqui. Ele contemplou, ele estudou a palavra do Velho Testamento, ele encontrou como eram as mulheres de outrora que temiam a Deus. Elas se ataviaram desta forma, com o seu interior vestido de um traje manso e tranquilo diante de Deus. E aí ele diz isso, elas estavam submissas ao marido, repetindo o que ele já fala no começo do verso 3 do capítulo 3, também fala da personagem que exerceu isso, que foi Sara, e Sara obedeceu a Abraão de tal maneira que chamava-lhe de Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 18 isso. E aí ele diz que olhando para elas e por conta da aliança que Deus fez com Abraão, que vocês mulheres se tornaram filhas dela, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E é verdade, irmãos,
Se uma mulher cristã, ela resolve guardar a palavra de Deus verdadeiramente e ser uma mulher piedosa, ela vai ter segurança e nada vai abalar o seu ser. Por quê? Porque Deus é com ela. Em todo momento Deus é com ela. E a palavra de Deus se cumprirá na vida dela, porque ela resolveu agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Dar ouvidos à palavra de Deus. Então nós temos isso aqui. Então, os traços que nós vemos no texto de Pedro é que a mulher seja obediente ao marido, que ela tenha um honesto comportamento com temor, que ela não tenha o adorno exterior, a aparência como mais importante, mas tenha o interior conservado com o espírito de mansidão e de tranquilidade, que isso é o que deve habitar no coração de uma mulher cristã. Aí, nós vamos pensar em outros textos também. Aí eu quero que você volte aí agora para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Quando Paulo escreve a Tito, ele dá algumas instruções de como ele deve proceder na igreja do Senhor. E ele fala que Tito deve tratar com homens, com mulheres e com jovens também. E quanto aos servos também. E a instrução da qual eu vos falo se encontra no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Mas, se tratando das mulheres, que é o que nós estamos interessados aqui, começa a partir do verso de número 3, que diz assim, Tito 2, a partir do 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quando olhamos para essas instruções acerca das mulheres, das que participam da igreja, que são crentes no Senhor, então ele fala tanto para a mulher idosa, como essa mulher idosa deve ensinar as mulheres mais novas. E quando a gente observa a relação do que ele diz, ele fala que essas mulheres, semelhantemente aos homens idosos, elas sejam sérias em seu proceder. O que a gente entende por uma mulher séria? É uma mulher que consegue se portar com seriedade diante de todos. Tá bom? Não é uma mulher que ela é assim, dada a... Quando chega num ambiente, parece que quer chamar a atenção de todo mundo. Vocês já encontraram alguém assim? Não sei se vocês já viram uma situação como essa. Você chega, você está lá, Aí de repente chega uma mulher. Aí essa mulher, ela é dada assim, espalhafatosa, vamos dizer assim, o termo. Aí vê Daiane, amiga dela. Aí Daiane está ali e ela chegou. Daiane, mulher! Todo mundo vê. Já viu isso? Vocês já viram isso aí? Pronto, tem mulher que é assim, ela quer chamar a atenção logo de todo mundo, E a mulher cristã, não, a mulher cristã é uma pessoa séria, decente, então ela chega normalmente, tá bom? Aí se vê fulano, vai cumprimentar fulano, assim, mas não faz aquele estardalhaço todo para todo mundo ver que chegou. Bom, chegou a rainha,
ou algo dessa natureza. Então, o texto bíblico diz que elas sejam sérias em seu procedimento. Também não sejam caluniadoras. Caluniadora, você já sabe, é aquela que fala de todo mundo e de tudo, tá bom? Calúnia é o que a gente diz de alguém que não é verdade, e a gente sai acrescentando algumas coisas, então sai caluniando a vida das pessoas, ou de quem quer que seja, ou de um local, ou de uma igreja, tá bom? Sai trazendo calúnias. Então, não seja assim. Não seja escravizado a muito vinho, naquele tempo as mulheres também tomavam a bebida, não é? E sejam mestras do bem. Aí, isso aqui é praticar o que é bom, tá? E aí depois vem a questão delas agirem dessa maneira a fim de instruírem as outras que são recém-casadas a amar o marido e os filhos, que é dever de toda mulher fazer isso mesmo, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa. Aqui tem outra instrução. A questão de ser sensata e honesta, Pedro já falou, tá bom? O seu comportamento honesto, íntegro. A questão de ser boas, donas de casa, o que é que você entende por isso? É uma mulher que cuida bem de sua casa. O texto mais comum que todos nós já conhecemos é Provérbios 31, que é de conhecimento de todas as mulheres aqui, não é? A mulher virtuosa, que ela consegue administrar a casa, faz suas tarefas, ainda costura, negocia, vende, compra, dá mantimento, distribui ordens, cuida dos filhos, cuida do marido, da roupa do marido. O marido vai para as portas da cidade lá, conversar com os outros homens, todo mundo vê ele bem arrumado, porque a esposa deu um grau nele, e ele ficou tinindo. Então ela cuida bem da casa, não é? Cuida bem da casa. E quer ver um desastre para nós, quando a gente fica triste, é quando a gente chega à nossa casa, que a gente quer encontrar uma casa adequada para a gente, e a gente encontra ela virada, com panela na sala, sei lá, alguma coisa dessa natureza, e tudo virado de um lugar para outro, e etc. A gente fica desconfortável, a gente não sabe nem onde vai sentar, a gente perde o rumo. Isso aqui é minha casa, o que é isso aqui? Então, as mulheres têm que ser boas donas de casa, tá bom? Tem que ser boas donas de casa. Isso não quer dizer que a gente não conte com a ajuda do marido para isso, e dos filhos também, não é? A gente entende que há mulheres que trabalham e que precisam também de um auxílio nas tarefas de casa, e mulheres que não trabalham, mas tomam conta de sua casa, trabalham 2 vezes mais, porque o trabalho de casa, ele nunca para, não é? Tem que fazer comida todos os dias, tem que lavar troço todos os dias, tem roupa para lavar, roupa para passar, tudo isso tem rotineiramente, todo dia, todos os meses, todos os anos, ao longo da vida, até o fim. Parece o casamento, até que a morte separe estas coisas todas, tá bom? Mas nós não devemos negligenciar isso, devemos entender que Deus exige que as mulheres sejam boas donas de casas. Aí ele fala a razão de ser, e a razão de ser é que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o bom procedimento da esposa faz com que a palavra de Deus não seja difamada. E como isso acontece? Isso acontece às vezes pelo mau testemunho da mulher cristã, quando ela não cumpre os seus deveres dentro de casa, e o próprio marido, que é incrédulo, fica falando: olha, ela é crente, mas é um desastre dentro de casa para arrumar as coisas e etc., ou cuidar dos filhos. E isso é lamentável, mas nós encontramos isso, esses tipos de comentário. Mas você que está ouvindo esta palavra hoje, pense e reflita sobre isso também, tá bom? Sobre o que o texto falou para nós. Também é dito nesse texto que elas devem praticar o que é bom, ou seja, bondosas, elas têm que ser assim. Elas devem ser mestres do bem, estejam dispostos a praticar sempre o bem, apesar de sofrer alguma perturbação em relação aos filhos, ou em relação ao marido, em relação à situação de sua própria casa, de sua família, alguma coisa que possa estar acontecendo. Mas, independente disso, ela sempre deve praticar o que é bom. E aí, elas não precisam temer nenhum tipo de perturbação. Como eu disse a vocês, Deus é na vida delas, tá bom? O outro ponto que foi discutido aqui é que elas devem amar a marido de seus filhos. Amar, vocês já sabem,
que é muito mais do que um sentimento. É uma disposição para obedecer ao mandamento de Deus, a fim de fazer sempre o que é benéfico para os outros. E isso deve acontecer com uma mulher cristã, tá? Sempre, sem exceção. Bem, aí agora eu quero ir para Efésios, capítulo 5, para a gente encerrar. Esse texto também de Efésios capítulo 5, ele é bastante conhecido e é o mais usado acerca de relacionamento conjugal e casamento, onde vai tratar também da submissão da mulher ao marido, vai tratar do amor do marido pela esposa. Mas eu quero me ater, tá bom, a o que o texto bíblico vai dizer lá no verso de número 33. O texto diz assim, Efésios capítulo 5, verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É isso que o texto diz. Esta palavra respeite diz respeito a ter reverência com o marido, a considerá-lo em alta estima. O que o movimento feminista não deseja que aconteça com as mulheres é de estimar o marido, tá bom? De respeitá-lo, de honrá-lo, de reverenciá-lo como seu esposo, como alguém que tem uma autoridade de Deus para conduzir sua vida, a vida da mulher e dos filhos, de acordo com a verdade do Senhor. É óbvio que isso só vai encontrar plenitude quando o marido também entende o seu papel. Aquilo que eu falei domingo passado sobre o homem ser cabeça do lar, de ter uma vida crucificada ou sacrificada em prol de sua esposa, como Cristo fez com a igreja, a ponto de amá-la, de cuidar dela, de orná-la de tal maneira que ela fique sendo apresentada a você mesmo como a mulher gloriosa, a esposa gloriosa. Quando isso acontece, então, embora que a mulher, a esposa, ela tenha esse respeito ou esta reverência, a reciprocidade disso pode não acontecer por conta de que o marido, ele não cumpre o seu papel. Então fica o caminho dividido em relação a isso. Mas o texto bíblico diz que a mulher deve olhar para o seu marido e colocá-lo desta maneira, nesta posição em seu coração. Você, mulher, deve respeitar o seu marido. Assim como os filhos devem também respeitar os pais, honrar os pais, né? Prestar a devida consideração para com eles, porque isto é o que é a vontade de Deus, e é isso que Deus estabeleceu quando Ele criou todas as coisas. E eu falei disso também, sobre Deus ser extremamente sábio, a ponto de criar todas as coisas em ordem, organizadas e entrelaçadas, de tal maneira que cada parte, juntamente, cooperando umas com as outras, fazem com que haja benefício e crescimento em prol de todos. Ainda ontem, na palestra que estamos dando aqui, eu levantei um questionamento sobre isso, quando nós entendemos, pela palavra do Senhor, que Deus, Ele planejou criar o mundo para a sua glória, para a inteira glória dele, e Ele resolveu então criar cada coisa
com sua função e o modo pelo qual ele estabeleceu para que isto fosse exercido por cada uma delas, de forma a cooperar para o benefício de todos. E aí eu fiz a seguinte pergunta: você já imaginou por que Deus não criou o homem e a mulher ao mesmo tempo? Por que Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher? Ele poderia ter criado os dois ao mesmo tempo. Ele poderia ter feito 2 bonecos de barro, vamos dizer assim, e colocado um sendo boneco o homem e o outro boneco a mulher, e soprado na narina dos dois e tornado os dois alma vivente. Mas não foi assim que ele fez. Então, nós já entendemos que antes mesmo de Deus criar, ele havia planejado. É isso que chama-se design inteligente. E quando ele criou o homem com todas as coisas em que ele dependeria de sua auxiliadora para ser alguém completo. E vice-versa. É tanto que no texto de Coríntios, capítulo 6, apesar dele dizer, eu quero que vocês saibam uma coisa, preste atenção, eu quero que vocês saibam umas coisas, que o homem é cabeça da mulher. Mas logo a seguir ele diz, no entanto, nós entendemos que o homem provém da mulher e a mulher provém do homem. Agora nós entendemos isso. Mas no ato da criação, ele resolveu criar primeiro o homem para colocar uma ordem, uma organização, uma hierarquia, algo que tenha autoridade e submissão juntos, cooperando para que tudo vá bem. E é assim que nós vamos entender. E quando nós tivermos a exata compreensão do que a Bíblia fala acerca do lar, da família, do homem, da esposa, dos filhos, e nós colocarmos cada um para executar o seu papel adequadamente, a bênção de Deus jorra, e este lar é bem-aventurado. A mulher é feliz, o homem é amado e feliz, os filhos são como os filhos da gazela saltitando lá, subindo em geladeira, quebrando tudo e etc, e a gente rindo, dando glória a Deus. E aí diz, menino traquinho, puxou a quem? A nós dois, só tem nós dois que tirou ele, só pode ter sido nós dois, entendeu? E aí não se perturba e não vai dizer, eu vou matar esse menino, não vai matar não, é bênção, tá bom? É alegria, é deleite, e é isso que a gente tem. E outra coisa mais, a gente até aprende com os nossos filhos a amar com um sentimento real e verdadeiro. Por quê? Porque proveio de nós. E aí a mãe sabe o que é isso, que ela é capaz de dar a vida pelo filho, mais do que pelo marido, porque saiu do ventre dela, ela sabe disso, não é? Então nós experimentamos isso. Então quando Deus, ele revelou sua Sagrada Escritura, e ele colocou todas estas coisas para nós, porque estas coisas foram perdidas quando o pecado entrou no mundo, mas Cristo veio para desfazer estas obras malignas. Ele veio para restaurar-nos, ele veio para transformar-nos, e feliz é aquele que está em Cristo e que guarda a sua palavra. Amém. Entenda isso. Você, mulher que está aqui, você, homem que já ouviu a palavra do domingo passado, você, filho também que já ouviu a palavra, comece a vivenciar isso, e você vai ver que Deus abençoará a sua casa, a sua família, a sua vida, e você contemplará a glória e a graça do Senhor sobre o seu viver. E é isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos almejar encontrar. Vamos orar por isso? Então, curve sua cabeça e ore juntamente comigo. Maravilhoso Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, somos gratos a ti, porque ao longo destes dias, Senhor, o Senhor tem nos instruído a como edificar a nossa casa sobre a rocha, para que ela permaneça de pé, apesar de todas as tribulações e deste mundo, Senhor, que está entregue a trevas, ó Senhor, mas nós desfrutamos da tua maravilhosa luz.
E desejamos, ó Deus, que cada dia mais o Senhor possa nos instruir e nos levar, ó Deus, a conhecer, Deus, a Tua palavra mais profundamente, aplicando ela no nosso viver, a fim, ó Deus, de que por meio dela, nós, ó Deus, possamos desfrutar de plenitude, de alegria, de vida, daquilo que o Senhor realmente tenciona para uma família que está debaixo da graça do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, visita estas mulheres, visita igualmente os homens, visita os filhos e convence-os, cada um deles, ó Deus, a atentarem para a instrução do Senhor, para a verdade da Tua palavra, e que eles possam abraçá-la de tal maneira, Senhor, que ao praticarem na sua vida, no seu dia a dia, possam contemplar o efeito disto, vendo a graça do Senhor abençoando o caminhar deles todos os dias, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Cristo Jesus, assim eu oro a Ti, e Te peço que o Senhor abençoe todos os lares aqui representados, que o Senhor possa abençoar, Deus, os homens, as mulheres, os filhos, Senhor, de tal maneira, Pai, que eles possam vivenciar isso realmente no seu dia a dia. Esse é o meu desejo, Senhor, e que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém.